Irmãos, nós temos estudado a Confissão de Fé de Westminster, e essa é a nossa 31ª aula desse curso. Na verdade, é um curso da fé cristã nossa, da nossa fé que nós chamamos de fé reformada. A Confissão de Fé de Westminster, ela é o documento que sintetiza as nossas doutrinas. Você quer dizer, o que a igreja presbiteriana pensa? Como que você sabe o que é que a igreja presbiteriana crê? Não é no que o pastor disse. A igreja presbiteriana do Brasil, ela crê na Bíblia, mas como que ela interpreta a Bíblia? Onde que a gente pode saber o que ela crê? Existe esse livro chamado Confissão de Fé de Westminster. Lá está sintetizado as doutrinas da igreja presbiteriana. Esse livro nós já temos tratado da parte histórica, como que surgiu, a necessidade, a importância e tudo mais. E nós estamos nesse capítulo chamado do Pacto de Deus com o Homem. Este é um capítulo da Confissão de Fé, e nós fizemos 9 aulas dentro deste assunto, só do Pacto de Deus com os homens. E eu gostaria de, rapidamente, lembrá-los de que a Escritura diz para nós que Deus fez um pacto de dar vida eterna a nós. Isso está lá em Tito, por exemplo, que Deus prometeu vida eterna. Essa promessa de Deus foi feita antes dele criar o próprio mundo, uma conversa trinitária. Antes dos tempos, antes de criar qualquer coisa, Deus fez uma promessa, dizendo, eu vou dar vida eterna a um grupo que eu vou criar. E essa conversa só pode ser entre o próprio Deus, porque são as únicas pessoas que são eternas. E se foi antes de criar qualquer coisa, então é uma promessa que Deus fez a si mesmo, de que Ele daria vida eterna. Por isso que a salvação acontece. Qual que é a garantia de que no último dia haverá salvos? Porque Deus prometeu a si mesmo que Ele teria um povo para si. E essa promessa que Deus fez a si mesmo é o que nós chamamos de pacto da redenção, onde o pai e o filho entram em aliança de estabelecer condições para que isto possa acontecer. Dentro dessa conversa trinitária, o pai então diz, eu escolho pessoas para formarem o meu povo. O filho diz, eu pago por estes, eu vou lá, vou comprá-los, vou morrer por eles, vou pagar pelos pecados deles, e o Espírito Santo vai então aplicar esta obra. As 3 pessoas da Trindade irão trabalhar em nossa salvação. O nome disso é pacto da redenção. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que Deus então estabelece um pacto de obras inicialmente, feito com Adão, lá em Gênesis 1 e 2. O pacto de obras tem a condição de que se Adão obedecesse, se ele não comesse do fruto proibido, ele viveria para todo sempre. Ele e os seus descendentes, que somos nós. Muitas vezes as pessoas dizem assim, pastor, foi até bom, né, Adão pecar. Afinal de contas, se Adão não tivesse pecado, eu não teria nascido. Como se o nascimento nosso, ao fato de ter tido filhos, fosse uma consequência do pecado. Não, não é. Deus, desde o início, deu ordem para Adão e Eva para crescerem, multiplicarem e encherem a terra. Dentro do pacto de obras, eles teriam filhos. E se Adão e Eva obedecessem à ordem de Deus, a ordem dada a Adão, não coma do fruto proibido, se Adão obedecesse, todos os descendentes de Adão teriam vida eterna. Ele é um representante nosso. Mas você sabe que Adão quebra esse pacto. Ele quebra esta ordem, ele desobedece e ele come do fruto proibido. E ele coloca não apenas ele, mas todos os descendentes dele debaixo das maldições do pacto. O pacto dizia de bênção. Se não comer do fruto proibido, vai ter vida eterna. Mas se comer, existe sanção também. Existem consequências, morte física, morte espiritual e morte eterna. E aí nós vemos que, por causa da quebra do pacto de obras, toda a humanidade está debaixo das consequências do pacto de obras, a não ser que algo acontecesse. Então, naturalmente, a humanidade aí fora, ela está nessa relação do pacto de obras com Deus, no sentido de que elas estão transgredindo o pacto de obras. Em Adão elas quebraram, elas nasceram pecadoras.
e elas merecem a punição sobre si, por causa do pecado de Adão, mas também por causa dos próprios pecados delas. Elas continuam a pecar. Esse, então, é o que nós chamamos do pacto de obras. Mas a Bíblia mostra para nós que, em vez de Deus matar Adão naquela hora, Deus faz uma promessa a Adão. Deus primeiro diz que iria colocar uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Essa ideia de inimizade que há entre um grupo e Satanás é algo que Deus fez. Às vezes a gente acha que aquilo é ruim. Não, aquilo é coisa boa. Porque o que tinha acontecido é que Eva tinha se tornado amiga da serpente. Eva deixou a amizade de Deus, ouviu a serpente, comeu do fruto proibido, deu a Adão e Adão também comeu. Há uma lealdade sendo estabelecida. E essa lealdade que Eva estabelece com a serpente, torna amiga da serpente. E assim deveria ser para todos sempre. Amigos de Satanás e inimigos de Deus. Mas Deus entra com promessa, e Deus diz, eu vou colocar uma inimizade entre a serpente e os descendentes da mulher. Vai ter um grupo dos descendentes da mulher que serão inimigos da serpente e a serpente inimigos deles. Haverá um ódio aí da serpente para com eles. Ele está dizendo do resgate que Deus faz e nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho. Colossenses capítulo 1 diz isso para nós. Então esse resgate de Deus nos coloca numa condição de sermos inimigos de Satanás. Satanás nos odeia, né? Jesus disse que ele nos odeia, e de fato ele nos odeia. Porque nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro. Essa inimizade é posta e é dito então uma promessa. E a promessa é dizendo que o descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Não é uma inimizade que pode acontecer da serpente derrotar. Já que a serpente é o nosso inimigo, a serpente é Satanás, será que um dia ele nos derrota definitivamente? Não, o texto diz, e vai ter um descendente que esmaga a cabeça da serpente. Então, esse pequeno verso em Gênesis capítulo 3, dizendo, porém, inimizade entre a serpente e a descendência da serpente, a descendência da mulher, o descendente da serpente esmaga a cabeça da serpente. Vamos voltar lá, inverti tudo. Porém, inimizade entre a serpente e os descendentes da mulher, inimizade entre os dois. E diz, e o descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Isso é a síntese de toda a Escritura. Por isso que de vez em quando você está ouvindo qualquer pastor, ele vai pregando, e ele faz menção a esse fato. Porque isso aqui começa o anúncio do Evangelho. O primeiro anúncio sobre Jesus Cristo está lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam. Aqui é estabelecido o que nós chamamos então do pacto da graça. Adão e Eva e os descendentes de Adão e Eva, que estão agora em Cristo Jesus, nesse descendente da mulher, um dia irão vencer definitivamente a serpente e viverão em um novo céu e nova terra. Esse é o pacto da graça sendo estabelecido. Algumas evidências desse pacto vai ser demonstrado ao longo das Escrituras. O pacto da graça, ele tem então dispensações, forma de ser manifestado. Antes de nascer esse descendente da mulher, havia então promessas, profecias, coisas que apontavam para lá, dizendo, vai nascer o descendente da mulher, ele vai ser assim, assado e tudo mais. Isso nós chamamos de Antigo Testamento. E o Novo Testamento é quando o descendente da mulher nasceu, viveu, morreu, subiu aos céus. Agora inaugura o novo período para nós. Dentro disso, nós temos, até agora eu estou só sintetizando o que nós já vimos. Dentro disso, nós falamos que existe apenas um pacto da graça. Esse pacto da graça, ele acontece no Antigo e no Novo Testamento. Se eu perguntasse, quantos pactos há que Deus fez com os homens? Você vai dizer, 2, pacto de obras e pacto da graça. Aí eu pergunto, quando durou o pacto de obras? Você vai dizer, com Adão. E o pacto da graça? Desde a queda de Adão até hoje. É muito comum as pessoas pensarem que no Antigo Testamento, o que valia era a lei, e que no Novo Testamento a pessoa é salva pela graça. Isso é uma visão errada.
A pessoa é salva pela graça desde o Antigo Testamento. Desde a queda de Adão, todos os que foram salvos por crer e não por fazer, mas porque creu em uma promessa, creu que haveria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa é o que norteou a fé desses irmãos. Agora, lei existe lá no Antigo Testamento e existe no Novo. Tanto é que continua não podendo matar, continua não podendo adulterar, tudo isso continua valendo hoje. Isso nunca salvou, nem no Antigo e nem no Novo. Mas tanto no Antigo quanto no Novo, a lei faz parte das nossas vidas como manifestação de santidade e daquilo que agrada a Deus. Nesse sentido, o pacto da graça, ele é manifestado em pessoas do Antigo Testamento, dando elementos novos. Então ele pega Adão, começa o início do pacto, o pacto da promessa de vida. Você vai para Noé, você vê o pacto sendo estabelecido de novo, um pacto de preservação, Deus dizendo, eu não destruo mais o mundo, eu coloco um arco-íris como símbolo, que eu não vou mais destruir o mundo. Depois você vê em Abraão, Deus dizendo que ele vai fazer uma aliança com Abraão, e nessa aliança com Abraão ele vai dar uma terra para Abraão viver, uma terra que vai manar leite e mel para os seus descendentes habitarem. E ele vai dar símbolo de que eles pertencem ao povo de Deus, ele vai dar circuncisão. E depois você vai para a aliança em em Moisés, melhor dizendo, que é Êxodo 20, os 10 mandamentos. E aí vai dar, dizendo, olha, existe leis, olha como que vive. Mas existe graça, porque existe cordeiro sendo morto no pacto com Moisés. E por fim você vê a aliança em Davi, a ideia de que existe um rei. Vai chegar um rei que vai reinar com sabedoria, com poder, com inúmeras coisas. Davi é a personificação desse rei no primeiro momento, mas aponta para um rei eterno. Quando Deus fala com Davi, Deus diz, eu vou estabelecer uma aliança com a sua casa, nunca vai deixar de ter um rei que possa chamar-se filho de Davi. Por isso que Jesus, quando vem, é chamado do filho de Davi. Quando as pessoas diziam no Novo Testamento, Jesus, filho de Davi, eles estavam se referindo a essa aliança que Deus fez com Davi, dizendo, esse homem que eu estou vendo aqui andando entre nós, ele na verdade é o rei que vai reinar para todo sempre. Então dessa figura você passa pelas alianças presentes no Antigo Testamento. Elas não são excludentes, não é que existe uma aliança fora da outra. É a mesma aliança, a aliança da graça, só que ampliando os significados. Lá com Adão, Adão não tinha ideia de que o descendente da mulher seria um rei. Não tem ideia que seria um judeu. Não tem nada de ideia disso. Ele sabe apenas que é um descendente de mulher. E as coisas vão ganhando contornos e ampliando os seus significados. Todas essas etapas da aliança apontam para a última aliança, que é chamada da aliança da consumação, que é quando Cristo vem. Todas as outras são sombras daquilo que Cristo iria fazer, a consumação de toda a aliança. Então não é que é novas alianças, lembra? Só existe duas, a aliança das obras e a aliança da graça. A aliança da graça, ela é manifestada de forma diferente e vai ganhando significados à medida que a história vai avançando, até chegar no último ponto dessa aliança, que é quando Cristo veio. E nós estamos naquilo que nós chamamos de nova aliança, por causa da vinda de Cristo. Fiz toda uma síntese de 9 aulas. 9 aulas. Oi? Quem pecou primeiro? Adão e Eva. Não, assim, sim. Eva primeiro, mas Eva não é representante da humanidade. Mas Eva peca, ela come do fruto proibido, ela foi enganada. Mas a humanidade peca em Adão. Ele é o cabeça, ele é o representante. Adão deveria ter corrigido Eva, deveria ter agido, intervindo o pecado na vida de Eva. Ele era o mediador dessa aliança que estava sendo estabelecida. E ele não faz isso. Ele se isenta, ele está perto de Eva, ele vê tudo acontecendo. Por isso que a Bíblia chama a atenção de que Adão foi negligente. Eva foi enganada, Adão não foi enganado.
Paulo vai dizer isso a Timóteo, que Eva foi enganada, Adão não. Adão foi omisso e compactuou com o engano da esposa. Aceitou o que ela fez, o que ela governou, o caminho que ela apresentou para ser maior do que Deus. E aí você vê a aliança da serpente em deturpar as autoridades. Deus estabeleceu aliança com Adão. Quando Deus disse, não coma do fruto proibido, Eva não tinha sido nem criada ainda. Eva foi criada depois disso. É tudo no mesmo dia, é no 6º dia. Mas primeiro Deus criou Adão, Deus deu uma série de ordens para Adão, aí Deus criou Eva. E agora Adão passa a ordem para Eva, Adão governe sobre Eva, você é o administrador disso tudo. E Adão fracassa nisso tudo. Serpente, em vez de conversar com Adão, a serpente conversa com Eva. A serpente quer inverter os papéis. A queda do ser humano é uma inversão total dos papéis. Porque quando Deus cria Adão, Deus diz para Adão que ele deveria dominar sobre os animais. Governe sobre os animais, guarde o jardim, não coma do fruto proibido. Às vezes a gente só pensa do fruto proibido. Esse é o pacto moral. Mas a ideia é que ele precisa guardar o jardim e governar sobre os animais. De repente aparece um animal, a serpente, se rebelando contra Deus, dizendo que Deus não é assim. Deus sabe que no dia em que você comer, você será como Ele. Percebe? É uma rebelião vindo de Satanás, mas através de uma serpente. A primeira coisa aí para Adão ter dito, ré da serpente. Deus é quem nos criou, que história é essa de você falar contra Deus? Mas ele deixou, Eva deixou que a serpente a enganasse, Adão foi omisso nisso, um animal enganando a imagem e semelhança de Deus, já é um terrível, e Eva vem e diz para Adão, coma, e Adão come. Aí quando Deus vem, Deus coloca essas coisas nos devidos lugares. Deus não conversa com a serpente primeiro, Deus não conversa com Eva primeiro, Deus conversa com Adão primeiro. Adão, tal coisa. Aí Adão diz, foi a mulher. Aí ele vai na mulher. Aí a mulher diz, foi a serpente. Aí ele vai na serpente. Deus segue o padrão que ele estabeleceu de autoridade. E ele trata com as autoridades nos seus devidos níveis. A serpente ele chega e amaldiçoa. Não tem graça nenhuma para a serpente. É derrota total. Para Eva existe graça. Vai dizer, olha, você vai ter dor. Vai ter dor para ter filhos. Mas vai ter filhos. Ter filhos é o bom dessa história, dona Vanaí. Porque às vezes a gente lê só aquilo como se só aquilo fosse ruim. Não, ruim é que tem dor. Mas Deus poderia ter dito, e acabou, Eva. Você não, ainda nem se chamava Eva, chamava mulher naquele momento, varoa. Poderia ter botado fim aí. Mas ele diz, você vai ter a luz a filhos. Vai ter dor, mas vai ter filhos. Chega para Adão e diz, Adão, você vai comer, suar para trabalhar, mas você vai ter vida. Percebe? Deus dá punição, mas mitiga as punições com graça de Deus. Todas as coisas ainda vão continuar acontecendo, agora com muito sofrimento. Tanto é que quando acaba isso, Adão dá nome para Eva. Ora, Adão exercendo a autoridade. Ele exerce a autoridade. Ele é quem nomeia Eva. Ele diz, ela vai se chamar Eva, porque vai ser a mãe de todos os filhos, todo ser vivente. Parece algo muito simples, mas esse capítulo de Gênesis é muito repleto de teologia, daquilo que vai acontecer na Bíblia toda. O que Adão está fazendo aqui? Ele está crendo numa promessa de Deus, de que aquela mulher que foi o instrumento de entrar o pecado no mundo, através dela, Deus vai dar filhos para ele e para toda uma descendência. Então ela vai se chamar Eva, a mãe de todos os seres viventes. E não é à toa que de uma mulher nasce aquele que esmaga a cabeça da serpente. Muitos anos depois, de Maria nasce Jesus Cristo, que esmaga a cabeça da serpente. Então Eva peca primeiro no sentido de tempo, mas Eva não é o representante da humanidade. O representante da humanidade é Adão. Em Adão nós pecamos. A Bíblia sempre usa essa expressão. A nos expressão, em Eva nós pecamos. Mas em Adão, porque ele é o cabeça. Ele é o líder. Ele é o líder. Mais alguma dúvida? Não?
Ok, então vamos para Lucas capítulo 22, verso 20. Vamos ler? Semelhantemente, percebe? Para nós que estamos estudando aliança, lembra, aliança e pacto é sinônimo. Para nós que estamos estudando este assunto, quando você lê esse versículo, já te vem à mente, opa, algo está acontecendo. Jesus pega o pão, antes ele fez isso com o pão, partiu o pão, agora ele pega o fruto da videira e ele diz, olha lá o fruto da videira, este é o cálice da nova aliança. Em Jesus Cristo é firmado uma nova aliança. Não nova no sentido de inédito. Lembra que as alianças vêm e são renovadas em cada personagem? Mas não é idêntica, ela amplia significados. E agora é a última aliança, a nova aliança. A palavra nova nem sempre é inédito nas Escrituras. Por exemplo, você tem uma casa, e aí você compra uma casa, um terreno, e constrói uma casa. Você vai morar você entra naquela casa. Aquela casa é o quê? É o quê? Nova. Nunca tinha ninguém morado e tudo mais. Você compra um terreno, tem uma casa, você vai e reforma toda aquela casa. Muda algumas paredes e tal. Aquela casa está o quê? Nova. Está reformada, mas é nova, não é? É nova, uma casa nova. Não é inédita. Não é inédita. Essa é a ideia nas Escrituras. Existe o novo para novo no sentido de inédito, e existe novo no sentido de transformado. É novo no seu significado. Lembra que o Salmo vai dizer, cantarei ao Senhor um novo cântico. É um cântico inédito? Não, ele ia cantar o saltério, os salmos. Mas ele vai cantar com uma novidade de vida. Por isso que Jesus está dizendo, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Algo inédito, porque agora é a consumação de tudo aquilo que foi apontado lá atrás. Olha como que a Confissão de Fé de Westminster pontua isso. Esse pacto tudo. Então, só um minuto. Todas as alianças que eu falei até agora com vocês eram essas sombras que foram administradas. Agora, tudo isso prefigurava Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas do Messias, olha a ênfase aqui, a palavra prometido, por quem tinha plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Essa dispensação chama-se Antigo Testamento. Olha agora, sobre o Evangelho, quando foi? Em Lucas nós estamos em que período? Quando foi manifestado Cristo. Vamos ler? A substância. Só um minuto. Percebe? É o mesmo pacto, mudou-se a forma de administrá-lo. Agora ele é administrado não mais por Cordeiro Pascal, não mais por um monte de sombras do Antigo Testamento, mas através da pregação da palavra e a administração dos sacramentos, batismo e ceia. Por que é que Jesus está dando como símbolo desta aliança o fruto da videira, de Lucas 22? O que o fruto da videira representa? O sangue de Cristo que seria derramado por vós. O que o arco-íris representava lá com Noé? Com Noé, quando ele fez aliança com Noé, ele fez um símbolo, o arco-íris. O que representava?
Preservação, não vou destruir a terra, lembra disso? Ele faz um símbolo disso, um símbolo. Com Abraão, qual que era o símbolo? Tinha um símbolo? Circuncisão. Todas as vezes que o judeu olhava para si e via a circuncisão, ele lembrava que ele tinha sido purificado, que ele necessita de purificação. Em Davi, qual que é o símbolo? Qual que é o símbolo? Em Davi. Pensa que ele é rei. Trono. Trono representa reinado. Tanto é que quando Salomão assume o trono, o texto diz que Davi morreu, Salomão vem e assenta no trono. O texto não diz que ele se assentou no trono de Davi, o texto diz que ele se assentou no trono de Deus. De Deus. O trono em Israel, durante o período de Davi, depois em Salomão e na descendência aí na tribo de Judá, apontava para um símbolo de que um descendente de Davi reina. Ele representa o reino de Deus sobre a terra. Agora em Cristo Jesus, há um símbolo também daquilo que ele faz. E esse sinal é o pão que é partido e o fruto da videira que é derramado. Você vai dizer, por que o pão? Porque ele acabou de fazer isso um versículo antes, tá? Ele pegou o pão, partiu e disse, esse é o meu corpo, que foi partido por vós. Ele pega o fruto da videira e diz, esse é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. O que Jesus está fazendo aqui é mostrando que agora não tem mais aquelas simbologias do Antigo Testamento. Na lei de Moisés, se alguém quisesse ser purificado dos seus pecados, vai lá, mata um cordeiro, oferece o cordeiro, derrama o sangue do cordeiro. No Novo Testamento, Jesus está dizendo, não faça isso. Agora tem algo que foi derramado por vocês, a minha vida. Se eu e você, e é o caso de Hebreus, o que é que o livro de Hebreus vem fazer? O livro de Hebreus vem narrar para nós a história de um povo que gostou de simbologia, porque simbologia às vezes é impactante. Se você entra aqui, por exemplo, é bonito o templo e tal, mas não tem nada grande, simbólico aqui. Se você entrasse no templo de Salomão, você ficaria de boca aberta, tamanhas coisas que tinha naquele lugar. Então o povo começou a se encantar de novo com essas coisas. E o povo queria voltar a esses elementos. Aí vem Hebreus para dizer, ei, Jesus Cristo é a nova aliança. Nele todas aquelas coisas do antigo estão cumpridas. Não tem mais necessidade de derramar sangue. Percebe o quanto que na nova aliança, que é a aliança em que eu e você estamos inseridos, ela é superior às demais alianças. Por quê? Se eu falar com você que a aliança, a nova aliança, a aliança da consumação, esse período do Novo Testamento, o período que eu e você vivemos, por que que é superior ao período em que Abraão, Moisés viveram? Qual que seria a sua resposta? E não é uma pergunta retórica, não, é uma pergunta que vocês podem responder. Essa é a resposta, Sara. Boa. Porque a tendência nossa é dizer assim, porque a Bíblia fala que em Cristo é superior. Moisés deixou de existir, fala diversas vezes essa ideia. Olha, vocês estão voltando à aliança, às leis de Moisés, isso caducou. Aí o que as pessoas acabam pensando? Dizendo assim, não, é melhor, pastor, porque agora a gente vive debaixo da graça. E antes eles viviam debaixo da lei. Essa resposta está errada, essa que eu dei aqui. A resposta certa é essa da Sara. Porque no passado era símbolo. E agora é realização. Olha 1 de Pedro, capítulo 1. A partir do verso 3, Pedro começa a falar da salvação que nós temos. Olha o verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, vamos ler agora? Incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Olha o que ele está dizendo que nós temos. Nós temos uma herança extraordinária. E aí ele vai dizer diversas coisas sobre essa herança. Ele vai dizer que nós
estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Olha o verso 5, ó. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Vamos ler agora? Perceba o quanto que a aliança é fundamental, porque Deus tem uma aliança, nós estamos sendo guardados para o último dia. Por isso que Jesus disse, das minhas mãos ninguém arrebata, das mãos do Pai ninguém tira, não tem como, eu dou a minha vida por elas. Nós estamos sendo guardados por Deus. Enquanto nós estamos aguardando essa esperança, e Deus está nos guardando para esta esperança, para esta salvação a se manifestar, o verso 6, vamos ler? Nisto exultais, nisto é nesta herança que nós temos reservadas para nós e nós estamos reservados para ela. Verso 6, embora por várias provações, eu e você vivemos entre duas eras. Nós não somos mais o que nós éramos, mas nós ainda não somos plenamente o que seremos. Nós já somos salvos, nós já reinamos com Cristo, mas ainda não desfrutamos totalmente do reinado. Nós ainda sofremos, e Pedro está dizendo, nisto exultai, nisto que na herança que está reservada para nós, embora no presente tempo você seja contristado. Tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário é nosso, já é nosso, não tem como nós perdermos. Mas Deus administra essas bênçãos como se fossem conta-gota. Ele vai dando um pouquinho a cada dia, até que no último dia é derramado todo o resto sobre nós. Mas já foi comprado, já foi conquistado, nós já reinamos com Jesus. O descendente de Davi, que é Cristo, já estabeleceu o seu reino. Você diz, pastor, mas eu olho para fora, eu vejo corrupção, roubo, ladrões, assassinato, violência, leis contra Deus. Sim, porque Jesus disse que o reino não vem em visível aparência. O reino está dentro de cada um de nós. No meio desse mundo caótico, você tem um povo que tem umas leis totalmente diferentes das leis do país em que ele vive. Você tem um povo que tem autoridades diferentes daquelas que o país tem. Nós temos leis diferentes por causa da palavra de Deus, nós temos autoridades diferentes, que são as autoridades da igreja. Nós somos um reino dentro do reino deste mundo, por enquanto. Jesus chamou isso de que o reino está dentro de nós. Mas ele disse, um dia esse reino se torna visível, que é quando Cristo voltar. Então se eu pergunto, você já está reinando? Sim, já está reinando. Por que você pode dizer isso? Porque Paulo disse isso. Em Efésios, Paulo diz que nós reinamos com Cristo. Mas esse reino ainda não é visível. Por isso, no tempo presente, nós sofremos. Mas algo vai acontecer no final. O reino que está invisível se tornará visível quando o rei voltar e lançar fora os joios no meio do trigo. E aí nós viveremos para todo sempre em um lugar sem dor, sem luto, sem pranto. Quando a gente tem uma visão daquilo que é do futuro, mas nós antecipamos para hoje, a gente passa a querer ser crente triunfalista, de que a gente vai... Cristo levou todas as nossas enfermidades, está escrito isso em Isaías. Então eu não tenho mais doença, não tenho mais o quê, vou orar, vai determinar. Isso a gente está antecipando coisas que Cristo ainda não nos deu agora. Mas quando nós somos crentes que não olhamos para aquilo que nós já temos, nós nos tornamos crentes azedos. Já viu crente azedo? Tudo está mal. A igreja está mal, o mundo está mal, a vida está mal, eu estou mal, está tudo mal. Parece que a gente é um povo derrotado. Nós não somos um povo derrotado, nós somos um povo vitorioso, não por causa de nós, por causa do nosso rei que é Jesus Cristo, por causa do descendente de Abraão, por causa daquele que preserva o mundo, por causa daquele que é o descendente da mulher,
por causa daquele que é o legislador que nos deu lei. De certa forma, eu citei todas as alianças do Antigo Testamento. Cristo é tudo isso. E nós somos, então, mais do que vencedores. Pedro está dizendo, alegre, embora no tempo presente você vai viver sofrendo. E na época de Pedro, o sofrimento era ainda mais intenso do que os nossos. Pedro escreveu essa carta quando depois que tinham colocado fogo em Roma. Nero colocou fogo em Roma, ou alguém colocou fogo em Roma, hoje é discutido se foi Nero ou não, isso na história secular mesmo. Mas a culpa caiu sobre Nero, isso é fato, isso é fato. E aí Nero, para se livrar da culpa, Nero botou a culpa nos cristãos, que já era um povo um tanto quanto que rejeitado, mas ainda não tinha uma perseguição do Império Romano contra eles. Até esse presente momento, o que tinha é a perseguição dos próprios judeus contra os cristãos. E aí, a partir daí, vai desandar uma terrível perseguição contra os cristãos. Muitos foram expulsos, saíram fugidos de Roma, perderam terra, perderam casa, perderam emprego, e estavam tentando preservar a sua própria vida. E aí Pedro diz, olha, nisto exultai, por breve tempo vocês estão sofrendo, mas olha para aquilo que vocês são em Cristo Jesus. Para aqueles que têm vindo na quarta-feira, e se você não tem vindo na quarta, está aí um bom convite. Nós estamos estudando 12 encontros sobre mudança, você consegue mudar. E a base para nós mudarmos é a identidade, saber quem nós somos em Cristo. É isso que faz com que nós possamos mudar pelos motivos corretos. Quem eu sou em Cristo Jesus? Qual é o nosso fracasso? Nós vivemos fora da compreensão de quem nós somos. Nós queremos ser aquilo que nós não somos, ou nós queremos ser aquilo que nós deixamos de ser no passado. No passado nós éramos escravos do pecado, hoje não, hoje nós somos livres. Então Pedro está dizendo disso que acontece em Cristo. Volta lá para o verso de número 7. E aí nessa aliança que Cristo tem conosco, o sofrimento ainda está presente, mas tem um propósito, olha o verso 7. Para que uma vez, 1 de Pedro 1, verso 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, então esse sofrimento de agora tem um propósito, purificar. Não é destruir, é purificar. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, nas alianças do Antigo Testamento, principalmente depois da aliança de Moisés, haveria uma punição quando o povo desobedecesse a Deus? Sim ou não? Sim, eles perderiam até a terra prometida. É por isso que eles vão para o exílio. Por isso que eles vão para o exílio. Deus está dizendo, ei, eu vou disciplinar, mas agora com o objetivo meu, é o objetivo de sempre mantê-los como filhos, como eu fiz no passado. Esse é o objetivo de Deus em todas as alianças, ao trazer disciplina sobre o povo. Manter o povo temente a Deus. A diferença é que na aliança mosaica, esse sofrimento só iria acontecer se eles desobedecessem. Aqui com Cristo, Jesus disse, não, agora vocês vão sofrer mesmo estando em obediência. Com Moisés, ele disse, se vocês quebrarem a minha aliança, eu vou tirar vocês da terra prometida. Aqui ele diz, não, aqui porque aqui não tem mais esse afastar-se. Aqui tem até as tribulações para o seu próprio bem, para que você possa caminhar na minha dependência. É isso que Pedro está dizendo. Verso de número 8, a quem não havendo visto, no qual não vendo agora, ele está dizendo de pessoas como eu e você, e daqueles leitores de Pedro que nunca tinham visto Jesus. Pedro viu, mas eles não. Pedro diz, a quem vocês não havendo visto, vocês amam. Nós amamos a Cristo mesmo não tendo visto. Ele viveu entre nós no passado, não mais hoje.
Olha o verso de número 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha o verso 10 agora, preste atenção aqui com detalhe. Foi a respeito a vós outros destinados, não é só a nós, é a nós, mas é a nós, mas era também aos crentes do primeiro século, quando Pedro escreveu essa carta, antes do ano 100. Pedro está dizendo que os profetas, eles falaram das coisas que eram para ter acontecido a partir daquele período que Jesus veio. Percebe como que as alianças do Antigo Testamento, elas apontam para essa nova aliança, ou a aliança da consumação. Eu gosto dessa palavra, Palmer Robertson usa no seu livro o nome de aliança da consumação, isso que Jesus fez. Aliança da consumação, consumar significa o quê? Completar. Completar. É a aliança que completou todas as coisas. Pedro está dizendo que os profetas indagaram, inquiriram, profetizaram sobre coisas que estavam acontecendo para nós hoje. Olha o versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então Pedro está dizendo que os profetas, eles não entendiam tudo, não pensa você que os profetas entendiam tudo, eles não entendiam. E eles tinham o Espírito de Cristo neles, o mesmo Espírito que nós temos, o Espírito Santo. Esse Espírito fazia com que eles profetizassem de coisas que iriam acontecer na frente, e eles ficassem intrigados, dizendo, quando isso vai acontecer? Quando é que vai vir os sofrimentos desse mediador? Lembra de Isaías 53? Ele será moído pelas nossas transgressões. Isso é um profeta falando. O Espírito de Cristo neles. E ele anunciando e dizendo, quando isso acontece? Isso vai acontecer na nova aliança. Na aliança da consumação, quando Cristo veio. É para nós esse tempo. Olha o verso seguinte. Então ele fala, o verso 11 ainda, não só sofrimentos, e sobre as glórias que os seguiriam. Sofrimento e glória. Primeiro sofrimento, depois glória. Isso que estava na vida de Cristo, ele teria que se esvaziar, assumindo a forma de servo, e Deus o exaltaria, dando o nome que está acima de todo nome. Pensa nessa carta de Pedro para quem está sofrendo. Pedro está dizendo, vocês estão sofrendo, mas alegrem, porque vocês serão exaltados quando Cristo voltar. Sofrimento e glória. Verso 12, a eles, aos profetas lá do Antigo Testamento, foi revelado as que agora vos foram anunciadas. Percebe? Nem os anjos sabiam como daria estas coisas. Nem os anjos entendiam. Quando os anjos lá do céu viram Adão comendo do fruto proibido, é um espanto enorme para eles. E lembra que quem conduziu Adão a comer o fruto proibido, Adão e Eva, eu uso a palavra Adão, mas eu estou sintetizando os dois. Foi um dos anjos, mas um anjo caído, Satanás. Um dentre eles, outrora anjo, que havia se rebelado contra Deus. E de repente a imagem e semelhança de Deus está sendo conduzida por aquele que é rebelde contra Deus. O que vai acontecer disso? Deus vai destruir tudo? E aí Deus diz, um descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. E os anjos ficam anelando como que essas coisas vão acontecer, quando, como que isso se dá. Os anjos não conheciam essas coisas. Ele quer ver o próximo passo dessa história da redenção. Como que isso vai se dar? Até que um dia,
um dos membros da própria Trindade se encarna. E Pedro está dizendo, eu e você vivemos depois que estas coisas aconteceram. Os profetas anunciaram disso que é para nós. Os profetas foram informados, não é para vocês, não é para o tempo de vocês isso. Essas concretizações é para o próximo tempo, que é para nós. Olha o privilégio, é muito ruim quando você diz, poxa, pastor, seria muito bom, né? Foi crente na época de Moisés. Aí Deus abriu o mar e a gente passava, aí também, quem não vai crer num Deus assim? Isso é ir na contramão do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que abrir o mar é só uma sombra daquilo que Jesus faria. Abrir o mar fez com que eles pudessem ser libertos do Egito e ir para a terra de Canaã, que aponta para a abertura que eu e você temos de sairmos do império das trevas e irmos para os novos céus e nova terra. Percebe? São sombras do passado. Por isso que quando Jesus vem e realiza as coisas outrora anunciado. Dúvidas? Então, quando eu perguntar para você, ou quando alguém te perguntar, qual que é a vantagem de viver nessa época, depois do Novo Testamento, para a época do Antigo? Não é dizer a salvação é pela graça, agora e antes pela lei. Não. É dizer, antes era anunciado através de sombras. Agora a gente vê através da realização plena daquilo que aconteceu. Antes era promessa, agora é concretização. Ela é ampla em todos os sentidos. Olha no Antigo Testamento uma promessa dessa aliança que Deus faria. Jeremias 31. Jeremias 31, verso 31. Olha Deus apontando para essa aliança que é em Cristo. A gente precisa lembrar o contexto do livro de Jeremias, né? Jeremias está anunciando aquele período do exílio, que o povo foi rebelde a Deus, e Jeremias está dizendo, Deus vai tirar vocês daqui, esquece esse negócio de terra prometida, que o povo agarrou na promessa que eles tinham a terra, tiveram o templo construído, e eles viviam em rebeldia contra Deus. Aí Deus dizia, eu vou puni-los. E diz, não, nós temos o templo do Senhor aqui, tem esse santuário aqui, enquanto tiver esse santuário aqui, nada acontece com a gente. E aí Deus disse, não, eu vou tirar vocês daí, vocês quebraram a minha aliança, e eu preciso levá-los para fora. Olha o verso 31. E eis e que firmarei e com a casa de Judá. Eu vou firmar uma nova aliança. É a aliança com Cristo lá. Verso 32. Não porquanto eles Deus está dizendo, eu casei com eles, eu tirei eles do Egito, casei com eles, dei uma aliança para eles, os 10 mandamentos, e eles quebraram. Eles adulteraram. Essa é a figura que a Bíblia usa muito para pecado, de adultério. Por isso que o livro de Oséias vem para mostrar, Deus diz para Oséias, Oséias, casa com uma mulher prostituta. E Oséias precisa fazer isso em obediência a Deus. E aí Deus diz, assim, Deus fala com o povo, assim é o que aconteceu. Assim como Oséias casou com uma mulher da prostituição, eu tenho casado com um povo da prostituição. E aí a história de Oséias, você lê depois, é uma história chocante, impactante, mas era um símbolo do que tinha sido Israel até aí. Um povo que trocava Deus pelos falsos deuses. Olha o verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente e eu serei o seu Deus, serão o meu povo. Essa frase, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, não é inédita. A gente viu que todas as alianças têm isso. Esse é o significado da aliança. Qual que é o significado da aliança? Deus vai ser o nosso Deus e nós seremos o povo dele. Ele prometeu isso. Prometeu isso para si mesmo, prometeu isso para nós. Nada muda isso.
Agora, o caminho disso é longo, é duro, é truncado. Se você se desviar, ele vai disciplinar você e traz você de volta. Ele vai ser o seu pai para todo sempre. E você vai ser povo dele para todo sempre. Toda a aliança mostrou isso. E ele está dizendo assim, lá quando eu tirei vocês, eu peguei, para deixar claro o que eu queria, eu escrevi em tábuas de pedra. Israel não poderia dizer assim, eu não sei que não poderia ter outros deuses. Nunca pôde, tá? Você vê lá que Abraão, quando foi casar os filhos, Isaac, mandou buscar que fosse do povo dele, porque ele não queria o povo pagão em volta. Aí você vê que tem uma Rebeca lá que pede o santo. Sempre foi proibido. Todos os 10 mandamentos sempre foram proibidos na história do povo de Deus. É quem Deus é. Quando Deus pega Israel, resgata Israel do Egito, diz, nós vamos para a terra prometida. Olha aqui o que eu quero que vocês façam. E ele escreve isso em tábuas de pedra. Todo mundo podia saber, é isso que Deus quer. Ninguém pode dizer que não sei. Mas isso não foi suficiente. Eles quebraram todos os 10 mandamentos e foram retirados da terra. Deus disse, mas a gente não divorciou. Eu vou trazer vocês de volta. E agora eu vou inscrever essas leis dentro do coração de vocês. É a mesma lei. O que muda é o lugar em que essa lei vai estar. Ela vai estar impregnada dentro de cada um. Porque eu vou colocar o meu espírito em cada um. Lembra de Ezequiel? Aspergirei água pura sobre vós, tirarei um coração de pedra e colocarei um coração de carne, e vos darei o meu espírito. Lembra desse texto? E o que vem depois disso, dessa frase? Tem um pedacinho aí. Nada? E fareis com que andeis nos meus estatutos. Eu vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos. Então perceba, irmãos, o que essa nova aliança é. Em vez de tábuas de pedra, é dentro de cada um de nós. Não muda a lei. O que muda é o lugar em que elas estão. Olha o verso 34. Não me lembrarei. Percebe o que a obra de Cristo faz? Tinha que ter sempre cordeiros sendo mortos. Tinha um cordeiro todo ano, tinha cordeiro diário, tinha cordeiro para vários tipos. E mortes acontecendo no Antigo Testamento. Porque o povo era lembrado que o pecado deles estava sempre diante deles. Com a morte de Cristo, acabou, não tem mais sacrifício. Deus não continua dizendo, agora toda vez vai ter um sacrifício para você lembrar o que aconteceu. Está aqui mais uma diferença de protestantes e católicos. Para protestantes, a ceia, Cristo não está morrendo de novo. Não existe nada místico na ceia. É um símbolo, é um sinal do que aconteceu lá atrás. Jesus está presente espiritualmente nos abençoando neste sinal, sim. Mas Cristo não está morrendo de novo, não é uma encenação da morte de Cristo. Nós cremos que é o símbolo daquilo que aconteceu lá atrás. Porque não há mais necessidade de que o pecado seja punido novamente, porque ele foi uma vez por todas em Cristo Jesus. Dos seus pecados não mais me lembrarei. É isso que Hebreus tinha esquecido, o povo de Hebreus tinha esquecido. Eles estavam voltando a fazer sacrifícios. É bonito, é empolgante, né? Mas é anular Cristo. Vamos trazer a Arca da Aliança para a igreja, colocar aqui e tal. É anular a obra de Cristo. Construir um templo de Salomão, onde tem o Santo do Santo, é anular a obra de Cristo. Achar que isso aqui em cima é mais santo do que aqui, é anular a obra de Cristo. Isso tudo tinha no Antigo Testamento.
Tinha o Santo dos Santos, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano e tal. Mas Cristo foi a completude dessas coisas todas. Nem esse lugar em que nós estamos, ele é santo. Ele se torna santo por causa da nossa presença aqui. Mas nós é que somos o templo do Espírito Santo, dentro da nova aliança. E essa ideia de que não vai mais precisar ensinar o outro, não é que não vai haver ensino, sempre há ensino. Mas no sentido de que todos nós podemos conhecer a Deus sem um mediador. No Antigo Testamento, nas alianças, você tem um mediador para mediar essas bênçãos. Você tem Noé, você tem Abraão, você tem Davi, Moisés. Na nova aliança, o mediador existe, é Jesus Cristo. E todos nós estamos debaixo dele. Não há mais lugar para a sombra de um mediador. Você não pode fazer de ninguém um mediador. Todos nós podemos orar uns pelos outros, mas é na mesma dimensão de espiritualidade, é de viver a dor do outro. E não no sentido espiritual, deixa eu ir no fulano porque ele tem uma oração que Deus atende, agora a oração do outro Deus não atende. Quando a gente pensa assim, a gente acha que o poder da oração está em quem ora. Mas qual é o poder da nossa oração? Está em quem? Em Deus, tá, mas em quem? Em Jesus. Ele é o nosso mediador. Ele é quem intercede por nós. Se eu achar que a oração do Jefferson tem mais poder do que a oração da Fabinha, deixa eu inverter, da Fabinha do Jefferson, mulher não dá briga. Se eu falar assim, depois a mulher fica brava. Da Fabinha para o Jefferson, achar que a oração da Fabinha tem mais poder do que a do Jefferson. Eu estou dizendo que qual dos dois é o mediador dessa história? O poder da oração deles é a pessoa de Jesus Cristo, que é o mediador de qualquer outra oração. Isso significa que nós não devemos orar uns pelos outros? Óbvio que devemos, a Bíblia manda que nós oremos. O pastor deve orar, o pastor é uma liderança espiritual, presbíteros, diáconos, aí tem a liderança do ofício espiritual, mas jamais mais espiritualidade do que o outro. Nós estamos falando daqueles que são do povo de Deus, certo? O descrente não, o descrente precisa mesmo que nós oremos por eles, porque Deus não ouve a oração deles, eles não oram em nome de Jesus Cristo. E aí nós exercemos o ofício de sacerdote, de profeta e de rei. É nesse sentido que a nova aliança é totalmente superior do que as demais. No Antigo Testamento você precisava correr no sumo sacerdote, senão as coisas não aconteceriam. Você precisava correr no rei, no profeta. No Novo Testamento todos nós passamos a ser isso. Olha a primeira de João. Pastor, Sara Soares Simão. a gente pode dizer que no Antigo Testamento tinha um mediador, que era, por exemplo, o sacerdote, mas ele mediava ainda para um outro mediador, é isso? Não, né? Não. Mas é porque ficou um Ele é uma pouquinho difícil de sombra. explicar. Tá. No Antigo Testamento, tinham pessoas que funcionavam como sombras do mediador, que é Cristo. Tipos. Tipos. Aham. Nessa função de tipo, ele era um mediador. Não ele, mas porque ele estava mostrando para o povo que necessita de um mediador. Lembra quando Deus ia dar a aliança? Deus foi dar os 10 mandamentos. Houve trovões, relâmpagos. Aí o povo disse assim: não, Moisés, fale o Senhor com você e você fale conosco. Deus não fala direto com a gente. Isso é um ensinamento, de fato. O povo não pode chegar diante de Deus se não for através de alguém. Só que esse alguém não é só Moisés. Moisés só está exercendo aquilo que Cristo vai ser. Ele está mostrando, ensinando aquilo que é o verdadeiro mediador, que é Jesus Cristo. Pensa no cordeiro, talvez isso fica mais fácil. O sangue de um cordeiro resolve a coisa? Não. Não. Mas precisava do sangue do cordeiro? Sim. Agora você crendo que o sangue do cordeiro estava purificando você como cordeiro por si só, não era suficiente. Sim, mas Crer que Moisés tem o poder por si só, não é suficiente. Mas entender que Moisés está ocupando a função, de que é a função que aponta para a necessidade de um mediador, isso é importante. É uma sombra.
E sombra deixa de existir quando a realização acontece. Lembra que Moisés vai rogar a Deus, dizendo: Deus, perdoa o pecado deles, ou então risca o meu nome aí. Ou eu subo eu com o povo, ou a gente não sobe. Ele está exercendo a função que é aquilo que Cristo iria fazer, de ser o mediador. Mas nessa mediação de Moisés, todas essas vai ver falhas. E Deus vai deixar isso claro. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, quem pecar eu risco. Eu faço do jeito que eu quiser. Mas você vê sombra da necessidade de um mediador. Pode retomar. A segunda parte da pergunta eu não estou sabendo nem elaborar. Mas é porque na hora que você estava desenvolvendo, você falou que... então, por que a nova aliança é superior a essa? A antiga, né? Porque agora todos nós podemos exercer esse papel de... Exercemos, né? Exercemos, mas nós ainda precisamos de um mediador, então... Que é Jesus. Isso, que é Jesus. Isso. Mas então... Mas não tem um símbolo desse mediador entre nós. É isso aí, ok. Entendeu? Nós temos livre acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. Antes nós tínhamos livre acesso a Deus? Não, nós precisávamos passar pelo sacerdote. Agora o sacerdote... Que era um símbolo do mediador. Do mediador, exato. Entendeu? Hoje nós não temos mais. Nós temos um mediador que é Cristo. Sem Ele nada acontece. Deus nunca olha para nós vendo nós mesmos. Sim, porque nós estamos unidos ao mediador. Sempre nos vê em Cristo. Por isso que a Bíblia fala da igreja, ou fala das pessoas, fala das bênçãos, ela sempre diz em Cristo. Em Cristo fosse justificados, em Cristo fosse santificado, fosse perdoado. Deus vos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Em Cristo. Em Cristo, em Cristo. Deus Pai ama Deus Filho. E Deus Filho nos ama. E Deus Pai nos ama. Para que Ele pudesse nos amar, Ele precisou colocar o Filho nessa mediação da história. E essa mediação precisou cair sobre o Filho. A ira que Deus Pai precisava cair sobre nós, para que Ele pudesse ser justo. Essa cara é de quem entendeu tudo ou não entendeu nada? Entendi. Aí, assim, só refazendo a minha fala inicial. Sim. Os profetas e sacerdotes, Reis. Eles não eram um mediador ao mediador, eles eram tipos do mediador. E agora nós temos acesso Isso. a Deus através do mediador verdadeiro. Isso. Uma das figuras de linguagem que as pessoas usam para tentar explicar essas coisas é dizer assim: é como se no Antigo Testamento fosse um monte de criancinha. Para você ensinar, você precisa desenhar, fazer várias coisas. Agora que esse conceito ficou maduro, se você perguntasse a um judeu: tem como você chegar diante de Deus, orar a Deus e tal, oferecer o seu culto a Deus direto? O judeu vai dizer: não, absurdo, isso é profanar o nome de Deus, Deus é santo. Como que ele chegou a esse conhecimento? De tantas leis, de tantas coisas acontecendo. Nós chegamos direto a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, mas nós não o vemos. Nós não vemos sangue sendo derramado. No passado foi necessário ser muito sangue derramado, porque nós vivemos na concretização da promessa, nós somos adultos. Mas nós temos todo o Antigo Testamento para nos mostrar o quão impuro nós somos. No Antigo Testamento eles saíam, foi na rua, voltou, precisa lavar as mãos. Aí você diz: eu também, pastor. Não, nós lavamos a mão por higiene. Eles porque eles estavam impuros espiritualmente. Nós sabemos que nós estamos impuros em tudo que nós fazemos, a não ser a obra de Cristo. Mas percebe, essa série de coisas, Sara, impregnou na mente o quanto que nós precisávamos de Cristo. Se começa talvez do zero lá, diz: não, só você orar, tem o segunda pessoa da Trindade, ele está lá em cima, ele vai interceder por você. Pedagogicamente, ou o processo da redenção, de ensinar, não estaria claro. Isso é para nos esmagar e mostrar quem nós somos, e mostrar quem Cristo é. O quanto de coisas estamos. Por isso que Pedro está dizendo, eles anelavam essas coisas. Isso é para vocês de hoje, da nossa geração. Quero terminar só com o texto de João, irmãos. 1 João capítulo 2, verso 27. Vamos ler? Quanto a vós outros... Deixa só um minuto. Dele é quem? Quem é esse que deu essa unção?
Jesus. Se você ler o texto antes, fica claro isso. Ele está falando sobre Jesus. E as pessoas que negam a Cristo, ele vai dizer, isso é um anticristo. Tal. Quanto a vós outros, a unção que de Jesus recebestes, permanece em vós. Olha como que isso aqui está ligado com o texto de Jeremias, da promessa que Deus disse que faria. E não tendes, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, ele está dizendo, tudo o que você precisa foi dado a você. Você não tem algo que falta a você e foi dado ao outro. Uma unção diferente. A unção foi dada a você, que é o Espírito Santo. Agora nós temos dons diferentes. E nessa mutualidade dos dons nós somos edificados. Nós dependemos uns dos outros. Mas não como ofício de alguém mais alto do que eu, como era no Antigo Testamento. A unção está em vós. Porque o Espírito foi derramado, a unção aqui é o próprio Espírito Santo. Quando Jesus veio, a consumação da aliança, ele derramou o Espírito Santo sobre nós. É disso que nós vivemos, por isso que é bom estar na nova era, na aliança da consumação. Não há mais sombras, há apenas realidades. Eu quero só terminar mostrando esse slide. Aqui está um ponto, mas que a gente poderia aplicar para quase tudo. A ideia da terra prometida. Deus não prometeu dar uma terra? Essa é uma realidade que existia no Jardim do Éden. No Jardim do Éden existia um jardim perfeito de habitação. Ela é meio que retratada, como se fosse um slide, um desenho. Retratada em Jerusalém, na terra prometida, dizendo para Abraão, vou te dar a terra, o povo vive nela, mana leite e mel, se obedecerem tudo vai ocorrer bem, e tal, tal, tal. Mas ela também projeta profeticamente aquilo que será nos novos céus e a nova terra, que é uma volta ao Éden ampliado. Não é simplesmente uma volta, mas é viver no paraíso por Deus restaurado. Então Canaã representava aquilo que foi o Éden, representava, não era igual, não era. O Éden é único, assim como também não é igual os novos céus e a nova terra, mas projetava aquilo que seria. Isso é como se fosse um slide. Isso aqui é um slide. Isso não é nada, mas isso é uma representação de algo. Aqui você vê muitas coisas do próprio Antigo Testamento. Você vê como que isso estava personificado num símbolo e apontavam para uma nova realidade. Irmãos, no próximo domingo, nós vamos mudar de capítulo, mas de certa forma, está dentro da doutrina do pacto. Porque no pacto a gente não fala de Cristo como mediador. Então agora tem uma aula toda, ou algumas aulas, só sobre Cristo como mediador. Então a gente chega no próximo capítulo de Cristo, o mediador. E algumas dessas coisas que eu falei, talvez fique mais claro ou amplia à medida em que você entender melhor quem é o novo mediador. A partir do mediador de Cristo, melhor dizendo, como mediador, entender ele, a função dele, você entende por que a nova aliança é superior às demais. Vamos orar? Colocar de pé. Deus, obrigado porque nós podemos olhar para a Tua palavra e sermos encantados com o Senhor. Tu és um Deus que fez uma aliança eterna. O Senhor prometeu nos salvar. Obrigado porque nós vivemos na consumação dessa história, na última etapa dessa aliança. Nós vivemos dentro da realidade daquilo que durante tantos anos foi anunciado em sombras. Nos faça nos encantarmos, ó Deus, pela realidade. Às vezes simples aos nossos olhos, como um partir do pão e um beber do fruto da videira, o derramar da água sobre a cabeça de alguém na ocasião do batismo. Esses símbolos, ó Deus, e a pregação da Tua palavra são tão enriquecedoras para nos alimentar, até o dia em que o Senhor volta e habitará para todo sempre conosco. Nos faça, ó Deus, valorizar aquilo que o Senhor nos deu como sinal desta aliança. Nos faça viver debaixo desta aliança com as leis impressas dentro do nosso coração, amando o Senhor. Obrigado porque todos nós aqui podemos falar contigo através do nosso único mediador, que é Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos equipou com dons e talentos nessa nova etapa
Obrigado porque cada um de nós podemos ser sacerdote, rei e profeta na vida uns dos outros. Oramos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém.